Bom, gente, a paz do Senhor para todos. Vamos esperar o pessoal começar a conectar aí para a gente dar início à nossa ministração dessa noite. É um privilégio poder participar dessa live, sendo idealizada aí pelo projeto Jovens Acolhidos, na direção de alguns amigos. E eu já quero aqui deixar o meu agradecimento ao Leandro, que é um grande amigo, a Tati, esse casal abençoado que nos deram a oportunidade de poder ministrar em um dos dias dessa temporada, vamos chamar assim, de exposição da palavra. Já estiveram participando alguns amigos e eu sou muito feliz de estar entre eles. Eu acredito que, assim como Deus usou o Vitor, o Gabriel, o Amós, nessa noite, através dessa ferramenta, Ele também vai nos usar. Amém? Se você puder, você que já entrou, puder compartilhar essa live e marcar alguns amigos para a gente poder atingir o maior número de pessoas nessa noite. Se alguém puder me dar um joinha aí dizendo se o áudio tá legal, se tá tudo ok, para a gente iniciar aí a nossa exposição. Tá tudo ok, gente? O áudio e a imagem, tá dando para ouvir bem? Quem puder deixar uma mensagem aqui, eu agradeço. Só para eu poder ficar ciente que tá tudo certinho. 8 pessoas já conectadas. Temos aqui a irmã Jaqueline, a irmã Kézia, o Leandro. Então a galera que já está participando. Não me deixa no vácuo aí não, gente. Dá um sinalzinho aí para ver se tá legal o áudio, se tá legal a imagem. Cadê o pessoal para botar a mensagem aqui? Quando chegar a 20 pessoas, eu vou iniciar a pregação aqui para vocês. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal começar a assistir. Enquanto isso, você pode pegar a sua Bíblia, por favor, e abra ela no Evangelho de Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 5. Pega a sua Bíblia aí, a gente vai compartilhar essa palavra. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 5. Leandro, responde para mim, por favor, se o áudio está legal, se a imagem está boa. Evangelho de Lucas, capítulo 5, é o texto que nós vamos ministrar nessa noite.
Você que tem a Bíblia em mãos, por gentileza, já já a gente vai fazer a leitura. Obrigado, irmão. Chegou aqui a mensagem. Então vamos lá, gente. Você que puder, já se prepara aí. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Quero retomar aqui os agradecimentos ao Leandro, à Tati, que fizeram o convite. Obrigado, tá, Tati? Obrigado, Leandro. Vocês são bênção demais. Leandro é irmãozão, a Tati é uma bênção, um casal abençoado que eu admiro bastante. Eu sou o evangelista Otávio Fernandes, da Assembleia de Deus Central. Também sou líder de jovens ali na nossa igreja. Igreja pastoreada pelo pastor Bruno Marques. Eu deixo um abraço dele aqui para os irmãos, como é de costume. Agradecer a Deus pela vida também do pastor, que acabou de fazer uma oração pela gente. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Então vamos fazer a leitura, gente. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais companheiros e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. E o que replicou Simão: Mestre, trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes para a pesca. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo acenaram aos seus amigos do outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. É um texto muito interessante e eu tive o privilégio do Senhor ter nos permitido poder ministrar nesse texto. Foi no começo da semana que eu tive a inspiração do Espírito Santo para a gente poder falar um pouco sobre esse texto. Eu separei alguns pontos aqui para a gente tratar nessa noite. Todos sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, né? Principalmente para a igreja, onde aquilo que era tão peculiar para a gente não acontece tanto, que é o fato da nossa comunhão presencial, né? A gente tem se reunido muito pelos meios de comunicação, Facebook, WhatsApp, enfim. Mas isso também tem sido bom, que tem trago conteúdos especiais aí, direcionados por Deus para muita gente que não tinha disposição e até mesmo oportunidade de ouvir falar do Evangelho. Então Deus tem as suas formas de trabalhar. Vamos lá.
Esse texto, capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Lucas faz a menção de um acontecimento que era muito, muito constante. O fato de Jesus se reunir com seus discípulos, e sempre que se reunia com seus discípulos e estava com seus discípulos exposto, uma grande multidão sempre queria ouvir e estar próximo dele. E nesse acontecimento, a qual Lucas menciona, Jesus estava à beira da praia, ou à beira do lago, o lago de Genezaré, e ele pregava, ensinava o povo. E quanto mais Jesus pregava, o povo se reunia para ouvir falar, para ouvir a respeito da sua mensagem. E Jesus, ele dando continuidade à sua pregação, percebe que o lugar onde ele ministra está ficando pequeno. A beira da praia vai se aproximando mais, ele tem que caminhar para trás e ele percebe que está faltando pouco para ele encostar na água. Então ele tem que arrumar uma estratégia para continuar ministrando a sua palavra. É aí que Jesus olha à sua volta e percebe que no lugar onde ele estava também estavam 2 barcos ancorados. E nesses barcos os pescadores já tinham desembarcado e estavam cuidando da ferramenta de trabalho, lavando as suas redes, assim menciona o evangelista Lucas, no capítulo 5 do livro que ele escreve acerca de Jesus. E os pescadores já cuidando das suas ferramentas, Jesus observa os barcos, se aproxima do barco que pertencia a Simão, Pedro. E ele sobe no barco e pede para Pedro afastar o barco um pouco da praia. E do barco ele continua ministrando ao povo e ensinando a multidão que estava assistindo ele. Quando ele acaba o sermão, ele olha para Pedro e direciona Pedro dizendo: vira o barco e vai para o mar alto, ou para onde as águas são mais profundas, e ali você vai lançar as redes para pesca. Pedro então vai confrontar aquilo que Jesus pede, e Pedro vai dizer: Senhor, a gente acabou de pescar, passamos uma noite inteira pescando e não pegamos nada. Deixa eu frisar algo aqui. É de costume, na pesca comercial, se pescar à noite, principalmente no lago de Genezaré, uma região muito quente. E o peixe é um animal de sangue frio. Esse animal, ele, durante o dia, ele fica no fundo do oceano, no fundo do lago, como a Bíblia menciona. Não que o peixe fica no fundo do lago, mas que o lugar era um lago. E durante a noite eles sobem para a superfície, e é assim que os pescadores conseguem êxito no seu trabalho. E Pedro e os demais que estão com eles são trabalhadores. Eles não utilizam da pesca para uma diversão, mas sim para um trabalho. Eles são empreendedores do comércio da pesca. Então, eles estão pescando a noite inteira e não pegaram nada. Jesus olha para eles, principalmente para Pedro, e fala: direciona o teu barco e vai para onde as águas são mais profundas, e ali você vai lançar a rede e vai voltar a pescar. Pedro então fala: Senhor, a gente pescou a noite inteira, mas sobre a tua palavra nós iremos e vamos lançar as redes. Isso acontece, Pedro vai com Jesus. Quando chega no local onde Jesus direciona, ele lança as redes para a pesca, e o texto diz que quando Pedro retira a rede está lotada de peixes. O peso dos peixes era tão grande que ele teve que acenar para os seus companheiros que estavam do outro lado, para eles darem suporte para carregar aquela quantidade de peixe, que o texto Lucas faz questão de frisar, que era muito peixe. Então, eles maravilhados com a pesca, maravilhados com aquilo que aconteceu, algo mexe no coração de Pedro, e Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, por gentileza, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus libera uma palavra para ele: Pedro, a partir de hoje eu farei de você um pescador de almas.
depois que Pedro ouviu aquilo tudo e os demais que estavam com ele, os seus companheiros, ouviram também, largaram tudo e começaram a seguir Jesus. Vamos lá. Alguns pontos aqui me chamaram a atenção nesse texto. Fiz essa explanação aqui para a gente frisar algumas coisas. Jesus estava pregando, no lugar onde ele estava pregando, o lugar estava pequeno, as pessoas chegavam, o lugar foi ficando pequeno, Jesus teve que arrumar uma estratégia para continuar a pregar. E para isso ele observa ao seu redor e percebe que tem 2 barcos ancorados e os pescadores estavam lavando as suas redes. Já tinham desembarcado e lavavam as suas redes. Então o que chamou a atenção de Jesus no ambiente onde ele estava, juntamente com a multidão e a multidão à sua volta, ele percebe os barcos e ele acha propício que o posicionamento dos barcos é ideal para ele subir e ministrar do barco. No caso, o barco ele se aproxima de Pedro. Eu disse aqui que era de costume Jesus ir com os seus discípulos. E sempre que Jesus caminhava, uma grande multidão acompanhava os seus discípulos. Nessa ocasião aqui, ele estava convocando ainda os discípulos. Então ele estava só pregando e acompanhado de uma multidão. Amém? Só para os irmãos entenderem um pouco. Isso me vem à memória agora. Jesus então observa que tinham 2 barcos ancorados e o posicionamento dos barcos chama a atenção de Jesus. E ele se aproxima até um dos barcos, porque o posicionamento é propício para ele subir e pregar, dar continuidade à sua mensagem. Então o que chama a atenção de Jesus é o posicionamento dos barcos. Vou deixar uma reflexão para a gente. É muito importante a gente entender, trazendo para a nossa vida espiritual, que o nosso posicionamento é que vai definir se nós estamos prontos para ser usados ou não. Não tem como a gente querer ser usado sem se posicionar para ser usado. Não tem como a gente querer mudar a vida de alguém ou então fazer uma revolução através do Evangelho se o nosso posicionamento não chama a atenção de Jesus. Há uma necessidade da gente se posicionar. Então, nesse período de crise, de dificuldade, Deus requer de nós um posicionamento, porque nós somos a ferramenta, essa ferramenta que Ele utilizará e já utiliza para que muita gente seja alcançada através da nossa vida, alcançada por Jesus, através da nossa vida. Então você precisa se posicionar. O nosso posicionamento é que vai dizer se nós estamos prontos para ser usados ou não. Outra questão que me faz refletir é que quando os pescadores desembarcaram, eles pegaram as suas redes e lavavam, o texto diz que eles lavavam as suas redes. Havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Eles estão cuidando da ferramenta mais importante da profissão, uma das ferramentas mais importantes da profissão. E Pedro mencionou que tinha pescado uma noite toda, uma noite inteira e não pegou nada. E mesmo assim, sem pegar nada, eles estavam cuidando da ferramenta de trabalho. Então, com o barco vazio ou o barco cheio, a prática de cuidar da ferramenta é a mesma. Sendo uma noite de pesca maravilhosa ou sendo uma noite de pesca cansativa e frustrante, vamos dizer assim, porque como empreendedores, eles não tinham mais ânimo, porque a pesca não foi do jeito que eles estavam esperando. Todo mundo que trabalha por conta própria ou que tem um objetivo, ele tem que, para ele se alegrar, ele tem que voltar no final do dia ou no retorno do seu trabalho com esse objetivo concluído. Eles foram pescar, mas não conseguiram alcançar o que eles tanto desejavam, que era a pescaria, uma pescaria à altura do seu trabalho. Então, mas mesmo assim eles continuam com a prática de cuidar da ferramenta de trabalho. Isso é importante demais, porque é dali que eles vão alcançar o seu objetivo. Então, refletindo isso para a nossa vida espiritual, há uma necessidade da gente cuidar e fazer manutenção da nossa vida espiritual. Mesmo que
que você tenha acordado e o seu dia não está sendo nada legal, e você deitou e o seu dia não foi à altura daquilo que você queria, você deve continuar fazendo a manutenção da sua vida espiritual. O dia ruim não pode influenciar no seu cuidado com a sua vida espiritual. A oração, a leitura bíblica, enfim, tudo aquilo que te aproxima de Deus. Você não pode medir a sua fé e nem a sua crença em Deus pelo seu dia, se ele foi bom ou ruim. Tem aquele hino famoso: se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se ela estiver fechada, ele continua sendo Deus. Então a prática da gente se prontificar sempre em cuidar e fazer manutenção da nossa vida espiritual, isso é muito importante. O seu dia não pode ser reflexo para você ter ânimo em cuidar da sua vida espiritual. Isso tem que ser importante demais na sua vida e tem que ser uma primícia para você. Independente das circunstâncias, independente das coisas que estão ao seu redor, se são positivas ou negativas, você deve fazer sempre manutenção da sua vida espiritual. Então os pescadores aqui ensinam uma lição para a gente. Com a pesca farta ou uma pesca frustrante, o comprometimento com a profissão e o comprometimento com o chamado deles eram o mesmo. Se o barco está vazio, se o barco está cheio, o comprometimento é o mesmo. Que não falte em nós um comprometimento em buscar a Deus. Mesmo com a despensa cheia ou a despensa vazia, com uma conta bancária gorda, uma conta bancária ruim, enfim, desempregado ou empregado, seja de que forma for, a nossa postura com Deus tem que ser a mesma. A gente não pode usar isso como termômetro para medir a nossa espiritualidade. A gente tem que sempre se posicionar, porque Deus requer isso de nós, um posicionamento genuíno. Eles lavavam as suas redes. E isso é interessante, porque quando eles lavam as redes e preparam elas, eles estão cuidando, eles estão dizendo para si mesmo: no próximo dia nós estaremos prontos a pescar novamente. Mas se eles pegam a ferramenta e jogam de lado, eles iam ter que ter o trabalho de, quando retornar a prática da pesca, forem retornar à prática da pesca, terem que lavar e cuidar da ferramenta. Então eles já tinham preparado tudo, porque tinham certeza que no próximo dia iriam pescar. E o que chama atenção é que não foi no próximo dia. Quando eles estão preparando o barco, acabando de arrumar o barco, arrumar a ferramenta e ir embora para casa descansar, Jesus sobe no barco. E depois de Jesus pregar, Jesus direciona a sua palavra a Pedro e diz: cara, vira o teu barco para o mar alto e vai lançar as redes para a pesca. Aí Pedro: Senhor, a gente acabou de voltar de uma noite frustrante, sem pegar nada, e enfim, mas sobre a tua palavra a gente vai fazer isso que o Senhor está pedindo, vai lançar a rede, vai pescar. Então eles estão caminhando para ir para a pesca que Jesus aponta. Vai lá e pesca de novo, independente se a tua noite foi ruim ou não, vai, direciona o teu barco e volta a pescar. Jesus está pedindo para Pedro fazer aquilo que naquele momento ele não estava disposto a fazer. Qual era a disponibilidade de Pedro naquela hora? Era ir embora para frustrante, não tem para que pescar de dia. Se o costume é pescaria à noite, é da onde o lucro é maior, onde o alcance dos peixes é muito maior. Alcançar uma quantidade enorme de peixes é muito mais propício do que durante o dia. Então Pedro, naquele momento, não queria fazer aquilo que Jesus está pedindo para ele fazer, mas algo motiva ele. A palavra de Jesus, o jeito que Jesus fala com Pedro, traz uma convicção: não, sobre a tua palavra nós iremos até lá e nós lançaremos a rede novamente e iremos pescar. Interessante, né? Pedro não tinha disponibilidade nenhuma para voltar a pescar, mas Jesus faz ele voltar a pescar. Jesus é assim, Jesus vai na contramão da nossa vontade para nos colocar na mão da vontade dele. É interessante, né? Geralmente, muitas vezes, Jesus pede para a gente fazer aquilo que a gente não tem disponibilidade e nem está disposto a fazer. A gente se retém porque, Senhor, não dá, já passei dessa etapa, tá tudo difícil, tá tudo complicado, não tem como voltar, não dá para voltar a orar, não dá para voltar a buscar, não dá para voltar a acreditar, eu já estou frustrado demais, minha família, meus sonhos, meus objetivos já me frustraram, então não tem como eu voltar. Aí Jesus pede para você voltar a fazer aquilo que você não tem vontade de fazer. É porque Jesus está tirando você
do patamar da sua vontade, está querendo resgatar você e colocar você no centro da vontade dele. É assim que a gente alcança os nossos objetivos em Deus, estando no centro da vontade dele. Pedro começa a prática da pesca novamente, e o texto diz que eles apanharam uma quantidade imensa de peixes. Interessante, né? O ambiente de pesca é o mesmo lago, a ferramenta de pesca é a mesma, a condução é a mesma, o pescador é o mesmo, o que muda ali é a companhia que vai com Pedro. É Jesus que vai no barco, né? O ambiente é o mesmo, o barco é o mesmo, a ferramenta é a mesma, o pescador é o mesmo, o que mudou foi só a companhia. Jesus. Então, irmãos, o que proporciona também a Pedro uma pesca maravilhosa, mesmo em um momento em que ele não queria voltar a pescar, e quando ele puxa a rede, ele percebe que a quantidade de peixes é imensa e ele fica maravilhado com aquilo, é porque Jesus estava no barco com ele, Jesus estava próximo dele, ele está indo sobre a palavra de Jesus. Ele não é somente um pescador habilidoso agora. Nesse momento, Pedro está totalmente fora e fora do alcance das suas habilidades, porque a noite que era para ele colocar, que ele colocou a habilidade em prática, não deu certo. E durante o dia, quando ele não estava disposto a voltar a pescar, Jesus faz ele voltar e ir até o lugar onde ele pescou e não deu certo. E no mesmo lugar onde na madrugada não deu certo, com Jesus no barco, tudo mudou. O barco não estava mais vazio, agora o barco está cheio. A companhia de Jesus faz o barco de Pedro ser totalmente diferente do barco que pescou e foi utilizado para pesca na noite, na madrugada frustrante. Pedro sozinho, o barco vazio. Pedro com Jesus, o barco cheio. Eu não estou dizendo para você que a presença de Jesus vai proporcionar sempre uma abundância na sua vida, ou vai proporcionar sempre dias de bênçãos. Não tenha isso como um principal objetivo. Ter Jesus com você para ser honrado em todas as áreas e ter sempre uma vida regada de bênçãos. Não é assim. A presença de Jesus, ela não nos ausenta de tempestades. Pelo contrário, ela faz a gente ultrapassar as tempestades. O mesmo Pedro que viu o barco cheio de peixes foi o mesmo Pedro que andou sobre as águas quando a tempestade derrubando o barco e ele, a ponto de naufragar, ele percebe que Jesus vem andando sobre as águas e ele vai à direção de Jesus, quando Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí. Aí Jesus fala, vem, cara. Ele caminha e ao caminhar ele tem uma experiência única. Esse mesmo Pedro foi o mesmo Pedro que Jesus estava dormindo na popa do barco. Jesus estava dentro do barco dos discípulos, do barco que eles utilizavam para viajar e ministrar a palavra, era a ferramenta de transporte. Nesse mesmo barco Jesus estava dormindo. E esse mesmo barco quase foi destruído pelo vento e a tempestade. E isso nos traz uma lição. A presença de Jesus na nossa vida não nos limita de viver momentos de dificuldade. Se eu não me engano, o Amós falou sobre isso na live que ele ministrou aqui para os irmãos. Então o ambiente de pesca é o mesmo, o pescador é o mesmo, só mudou a companhia. Jesus está no barco agora. Isso é muito interessante, porque o que proporciona para a gente uma vitória, um triunfo, não é somente uma ferramenta, não é somente um barco, não é somente a minha habilidade, mas é ter Jesus comigo. O que vai fazer a minha vida ser uma vida de sucesso é ter a presença de Jesus comigo e fazer aquilo que a gente acabou de mencionar no começo da pregação. É se posicionar para ser usado. Eu me posiciono, eu chamo a atenção dele, e ao chamar a atenção dele, eu estou pronto para ser usado. Outra coisa é fazer a manutenção da nossa vida espiritual, cuidar da nossa vida espiritual. Isso é muito importante. Então tem como se posicionar sem ter um cuidado espiritual, sem se manter à disposição
do Evangelho? O que é se manter à disposição do Evangelho? É quando eu estou totalmente dedicado a me entregar somente às coisas que Cristo tem para mim e o que o Evangelho me proporciona. O chamado é o que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo era um cara desgovernado e um dia no caminho de Damasco se encontrou com Jesus e Jesus ali marca a vida dele. E o cara que perseguia a igreja agora é perseguido. Então Paulo vai dizer que ele não vive mais por sua vontade, mas agora Cristo vive nele. E o que ele faz não é para a glória dele, mas é para a glória de Deus, para a glória do Filho de Deus. Então, Pedro ouviu a palavra de Jesus, dizendo para ele, vai para o mar alto. E ele não somente ouviu, mas praticou a palavra de Jesus. Que o que muda a nossa história não é só o que a gente escuta, mas é o que a gente faz com aquilo que nós escutamos. Escutamos uma direção, então colocamos ela em prática e isso vai mudar a nossa história, isso muda a nossa vida. Jesus subiu no barco de Pedro e é interessante, porque ele poderia ter se direcionado a Pedro, cara, obrigado aí por ter me emprestado o teu barco para eu poder ministrar e ter ido embora. Mas Jesus faz questão de marcar a vida de Pedro. Isso é muito interessante, irmão, porque não foi o Otávio que escolheu a Jesus, mas foi Jesus que escolheu o Otávio. Eu não tenho poder para escolher ele, eu não tenho esse direito. Foi ele quem me escolheu. É a graça que me abraça. Não é o Otávio que abraça a graça, é a graça que me abraça. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Quando a gente fala, eu aceitei Jesus, é um costume, mas na verdade foi Cristo que nos aceitou. Cristo aceitou o homem pecador e quis mudar a vida dele, e assim colocou a sua graça e misericórdia em prática para alcançar a vida do homem pecador, perdido, sem expectativa de vida. Então, quando Jesus sobe no barco de Pedro, é um sinônimo da graça indo ao encontro de um homem pecador, sem pedir licença, mas convencendo esse homem de que ela pode mudar e transformar a vida desse indivíduo. Quando Jesus se direciona para Pedro e fala, vai para o mar alto, é Jesus dando uma direção e mostrando para Pedro o efeito que ele tem sobre um homem. Mesmo um homem desanimado, mesmo um homem cansado, a palavra de Jesus sempre terá efeito. Entenda uma coisa, toda vez que você está desmotivado, toda vez que você está cansado, você sempre ouviu um hino, sempre ouviu uma palavra, uma leitura. Às vezes a gente está de carro e na traseira de um outro carro que está na frente tem sempre uma palavra, um versículo bíblico. Jesus sempre está falando no nosso coração, sempre está direcionando a nossa vida, seja nas grandes coisas ou nas pequenas, ele está ali. Então, Jesus se preocupou em ir em direção a Pedro, porque ele tinha como propósito mudar a vida daquele homem. Assim foi com a gente. A direção de Jesus, ao ir para o Calvário, foi para mudar a nossa história. Jesus não investiu em Pedro porque Pedro era um habilidoso. Jesus investiu em Pedro porque Pedro foi sincero e obediente. Senhor, não tem como a gente pescar. Porque a gente passou a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede e vou pescar novamente. Então a obediência foi importante ali. E o posicionamento de Pedro em ser sincero, Senhor, tá difícil, mas eu acredito. Tá complicado demais, mas eu aceito a tua direção. Tá doendo demais, mas eu continuo aceitando a tua direção. Deus, na verdade, Deus requer da gente a sinceridade. Senhor, dói. Não dá para caminhar. Não dá para respirar mais nesse ambiente. Está difícil, as lutas estão me apertando, mas eu ainda vou sobre a tua palavra, porque ela é prioridade na minha vida. Então Jesus não investiu em Pedro porque Pedro era um habilidoso e nem porque Pedro era um grande pescador, mas porque Pedro acreditou na sua palavra. No barco ali, Pedro aceita a palavra de Jesus. Jesus queria mudar a direção da vida de Pedro
E ele usa o momento da fragilidade de Pedro para mudar a história dele. Jesus não investe em pessoas que privam pela habilidade, mas Jesus investe em pessoas que têm como objetivo obedecer a sua palavra. Não adianta você ser habilidoso em várias áreas da sua vida, mas você ser um cara desobediente. O que vai caminhar junto é a sua habilidade e principalmente a sua obediência. Então, se é algo mais positivo do que ser só habilidoso, é ser obediente também. Obediente. Jesus olha para Pedro, um cara habilidoso, mas percebe que havia uma necessidade na vida de Pedro. E essa necessidade só Jesus poderia suprir. Só a sua palavra poderia suprir. O quê? Pedro era um cara pecador. E depois que Pedro acabou de pescar, eles desceram do barco, enfim. Aí Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Interessante, né? O cara passou a noite inteira, não pegou nada, passou uma noite inteira frustrado, e quando ele decide ir embora para casa, Jesus sobe no barco dele. Estou sendo bem insistente nessa questão, porque é o caminho da nossa pregação aqui. Jesus decide subir no barco, Pedro está pronto para ir embora para casa, e a pesca não foi do jeito que ele queria. E quando Pedro desce de novo, depois de voltar da pesca que ele vai, quando Jesus direciona ele está maravilhado com a quantidade de peixe que ele pegou. Ele dizer para Jesus: fica comigo para sempre, porque o Senhor mudou a minha vida financeira agora, o Senhor mudou o meu trabalho. Sempre que o Senhor estiver comigo, eu acredito que o meu trabalho será um trabalho de sucesso. Mas não, Pedro, olha, pode ir embora. Peço ao Senhor para se afastar de mim, porque eu sou um homem pecador. É porque Pedro cai a ficha e entende o poder de Jesus. Do jeito que eu tô, eu não consigo caminhar contigo. É o homem que entende que ele é muito falho para caminhar, para estar com Cristo. E Cristo olha para Pedro e fala assim: Pedro, a partir de hoje farei de você um pescador de almas. Interessante, né? Pedro pede para Jesus se afastar e Jesus faz questão de trazer Pedro cada vez mais para perto, porque Pedro entendeu o homem pecador que ele era. E o que chama a atenção de Jesus ali é o fato da ficha ter caído. Eu sou um grande pescador, acabei de passar por uma pesca maravilhosa, mas não sou digno de caminhar com o Senhor e nem ter o Senhor perto de mim. E Pedro entende o peso da palavra de Jesus e quem era a pessoa de Jesus Cristo. Com certeza, naquele momento, o coração dele deveria estar muito acelerado pela emoção de ter vivenciado uma pesca no momento que não era propício para se pescar e de ter caminhado sobre a palavra de Cristo que deu a direção certa para ele ter uma pesca de sucesso. Então, ele poderia ter mantido a comunhão com Jesus pelo fato de ter sempre o seu barco cheio de peixes. Mas ele pede para Jesus ir embora porque ele entende que a vida dele estava carregada de pecado. Aí Jesus fala: não, Pedro, eu vou ficar perto de você porque eu quero dar um novo rumo para a tua vida, transformar a tua vida e fazer você ser um pescador de almas. Vou pegar a tua profissão e vou continuar utilizando ela, só que ao invés de você pescar peixes, você vai pescar almas. Pedro entende na hora e ele pega tudo dele, coloca de lado e começa a seguir Jesus. Então, vivenciar uma pesca em grande quantidade deixa Pedro maravilhado. Mas seguir a direção proporcionada por Cristo faz de Pedro um grande homem. Pedro se maravilhou com a pesca, mas foi quando ele aceitou a direção de Jesus que fez ele se transformar em um grande homem. É interessante, né? E na pesca o mais incrível não foi Pedro visualizar os barcos cheios de peixe. Na pesca ali o mais incrível foi ele ouvir de Jesus: eu farei de ti
um pescador de almas. As bênçãos ao redor de Pedro não tiraram o foco de entender que só Jesus, só a presença de Jesus é que pode substituir, ou melhor, pode preencher todo o vazio da nossa alma e nos lavar de tudo. Então não adianta a gente ter uma vida cheia de bênçãos, não adianta a gente ter uma vida regada de sucesso e não ter Jesus. O mais interessante para Pedro ali não era o barco cheio. O mais interessante para Pedro ali era Jesus. Quando Jesus faz o convite, eu vou fazer de você um pescador de almas, Pedro no mesmo instante aceita. Não porque Jesus fez o barco dele se encher de peixe. Ele não se mostra nem um pouco interessado na pescaria. Ali ele se mostra interessado em estar perto de Jesus e conhecer melhor quem era esse cara que fazia milagres e por onde passava arrastava multidões. A palavra para o seu coração nessa noite é que você não esqueça de manter a sua vida sempre posicionada para Jesus. Nós não devemos esquecer isso, para que Ele possa sempre nos usar. Para quem tenha uma vida de posição e que seja uma vida que chame a atenção de Jesus, é necessário a gente sempre fazer manutenção dessa vida, cuidar da vida espiritual, se posicionar para Ele para ser usado. Isso é interessante. Terceiro, você deve sempre entender que a vontade dele sempre será maior do que a sua vontade. Nunca utilize a sua vontade como prioridade na sua vida, mas sim a vontade de Deus. É ela que é a prioridade. Ela deve ser prioridade na sua vida. Faça da vontade dele o caminho e a prioridade dos seus dias. Assim você vai ter uma vida de surpresas e boas surpresas, tendo Cristo em primeiro lugar. Busque o meu reino em primeiro lugar, a minha justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer viver um dia de bênção? Quer viver dias de vitória? No meio dessa crise que a gente está enfrentando, essa dificuldade, não está sendo nada legal, mas a gente tem que entender que é a vontade de Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo tem um propósito. E tudo gira em torno da vontade de Deus. Então entenda que se você utilizar a sua vida como o ambiente ou lugar que Jesus quer utilizar como ferramenta para salvar muita gente, pode ter certeza que você vai ser bem-aventurado. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, você possa guardar isso no seu coração. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade aqui de poder ministrar no coração de vocês. É algo novo esse negócio de ministrar em lives, né? É difícil, irmão, é difícil. Deixa a gente um pouco nervoso. A gente tem que confessar isso, não adianta. Eu não sou nenhum profissional nisso. Até brinquei com o Leandro. A gente está acostumado a pregar, vendo o rosto do povo, vendo o sorriso da igreja, sentindo aquele calor espiritual, né? E agora a gente está tendo que utilizar essa ferramenta para alcançar o coração de vocês, também por outras pessoas. Não é nada fácil, é uma missão muito difícil, mas eu estou feliz demais de poder participar aqui. Desejo que esse projeto caminhe, que alcance muitas vidas e que através desse projeto ser abençoado. Que Deus abençoe o Leandro, a Tati, os demais integrantes do projeto, voluntários aí para essa causa que tem sido um braço forte para muita gente que está passando por necessidade espiritualmente, materialmente. Então, a minha oração é que esse projeto cresça e alcance bastante vidas, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite abençoada. E lembre-se, seu posicionamento é que vai dizer se você está pronto para ser usado ou não. Faça a manutenção na sua vida espiritual para você ser sempre bem-sucedido nela. Aceite a palavra de Jesus e coloque ela como prioridade na sua vida. E você vai receber dele o chamado que ele tem para você. Para Pedro, ele quer fazer de Pedro um pescador de almas. E para mim, Otávio, a mesma coisa, um pescador de almas. Deus quer te trazer para perto dele, para transformar a tua vida e fazer você ser uma pessoa que venha alcançar a sua família, os seus familiares, pessoas dentro da sua casa, seus vizinhos, enfim. Deus quer utilizar a sua vida como ferramenta para buscar muita gente, salvar muita gente. Então, nesse período de crise, seja uma ferramenta disponível para Jesus, preparada para Ele.
E quem vai cuidar dela estar sempre afiada e amolada é você. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Fique na paz. Não esqueça de orar e orar pelas pessoas que estão passando as dificuldades. Mesmo que você não conheça, ore para que Deus guarde essas pessoas nesses períodos de dificuldade. Eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus e vou encerrar aqui a live, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos aqui, mesmo online, mas podemos ouvir a Tua voz e te agradecemos por isso. Que o Senhor abençoe o projeto Jovens Acolhidos, que esse projeto alcance vidas e que através desse projeto vidas possam ser salvas, transformadas. Obrigado por essa oportunidade. Abençoe o Vinícius, que amanhã vai estar ministrando aqui pra gente, que ele seja muito usado e que esse projeto continue alcançando pessoas através dessa ferramenta. Agradeço a Ti e te agradeço também, Pai, por tudo aquilo que nós estamos enfrentando, mesmo as dificuldades. Também agradecemos a Ti, Pai, e acreditamos que dias melhores estão por vir. Dê o resultado, Pai, para que esse vírus seja solucionado. O Senhor tem poder para isso. Nós acreditamos nisso, Pai. O Senhor vai dar à ciência esse resultado. E breve, nós glorificaremos o Teu nome. Vai passar. Amém, Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe. Fique na paz e uma ótima noite.